seguindo no direito. Pessoal, quero começar agradecendo a presença de vocês. Vocês poderiam estar nesse domingo em casa, com a família, passeando, mas resolveram vir aprender, né? Adquirir conhecimento. E a única coisa preciosa que a gente tem, que a gente consegue ganhar na vida, é o conhecimento. Dinheiro fica, coisas materiais ficam, mas o conhecimento a gente leva. E hoje a gente montou esse evento com o propósito de a gente trazer um pouquinho de experiência e algo que possa acrescentar na jornada de vocês. Muitos estão começando agora, outros já trabalham na área, tem um sonho ali pela frente, e uma jornada grande na área da física. E hoje a gente decidiu. Alguns já trabalham comigo, outros já trabalharam, alguns são amigos da data, e hoje a gente ganhou na vida aqui na Dieta Academia. Mas eu quero me apresentar um pouquinho para vocês. Primeiro, eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. Meu nome é Giovanni, eu tenho 30 anos. Trabalho com a faculdade de física desde 2015, já são 10 anos nessa área. E comecei como muitos de vocês nessa área. Comecei trabalhando de graça para adquirir conhecimento, pelo desejo que eu tinha nessa área. E virei estagiário. Eu tenho hoje, quando eu ganhei meus R$5 a aula, para mim era tudo. Como virei depois professor, coordenador, supervisor técnico, e depois eu entendi que precisava dar um passo a mais na minha jornada e eu ter a academia, que é hoje onde vocês estão nesse lugar. E quando eu fundei essa academia, eu tinha um propósito muito grande, através do meu trabalho, ajudar o máximo de pessoas que eu pudesse. E hoje eu quero fazer isso com vocês. Se nesse evento aqui hoje, um de vocês absorver um pouco desse conteúdo, para mim esse evento já valeu a pena. Porque vocês são como sementes, vocês são como terras. E a gente vai plantar uma semente aqui hoje. E aquele que conseguir absorver, conseguir levar isso para a vida, para a gente já valeu a pena esse evento. Não é pelo dinheiro, não é pela quantidade de pessoas, mas para quem quis estar aqui e aprender alguma coisa nova. E agregar um pouquinho. Às vezes, vocês têm certeza que tem professores mais conhecidos, mais graduados, mas às vezes a gente aprende com uma pessoa um detalhe que faz a diferença na nossa região do dia a dia. E hoje, pessoal, eu trouxe aqui um tema que é a parte da comunicação, mas uma comunicação voltada mais para pessoas sedentárias, que é o público que eu quero mostrar para vocês. E muitas das vezes a gente não está vendo. Mas antes de tudo, vamos entender um pouco o que é comunicação. Quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de comunicação, que é a verbal, a não verbal, a escrita e a visual. Todos esses são importantes para um professor de educação física. Mas tem alguns que sobressaem no dia a dia, quando você estiver atuando, quando você estiver ensinando. Que é a comunicação verbal, que é a forma que vocês falam. A comunicação não verbal é a forma que vocês se expressam, passam pelo conteúdo para aquela pessoa que está recebendo. E uma das principais é a comunicação visual. Vocês são um espelho para outras pessoas que estão praticando a atividade física. Quando a gente fala de comunicação, principalmente para quem trabalha na área de educação física, uma sala de musculação, uma atividade que envolve várias pessoas, a gente tem vários tipos de pessoas, cada um com um contexto diferente, cada um com uma didática diferente. E a gente precisa entender que cada pessoa tem sua individualidade e buscar uma forma de que o que você está passando, aquela pessoa consiga entender. A mesma forma que eu falo com o Thiago, é a mesma forma que eu falo com o Alexandre. Porque às vezes a gente tem um perfil que vai entender de comunicação diferente do Thiago. Então, quando você está numa sala de musculação, é um dos melhores momentos para se aprender. Você
você tem uma diversidade muito grande de pessoas, tanto pessoas altas, magras, baixas, gordas, pessoas que falam alto, pessoas que falam baixo, pessoas tímidas, pessoas descontraídas. E esse ambiente é muito importante para vocês no aprendizado. É um momento que vocês têm que pegar isso para vocês. Porque quando vocês forem aplicar um aluno personal, uma consultoria, vocês já vão ter essa base formada através do dia a dia que vocês tiverem. E a comunicação não verbal é importante também para cada coisa um pouco diferente. Vamos citar exemplo aqui na língua Alexandre. Alexandre é um cara que já treina, um cara que está todos os dias na academia. Se eu chego para Alexandre e falo para ele que é uma música direta, Alexandre vai saber, vai fazer, saber executar aquele momento. Mas se eu chego para meu pai e minha mãe, que nunca frequentaram uma sala de musculação, e só chego e falo, você tem que fazer uma música direta, dificilmente eles vão conseguir executar, porque a cabeça deles não estão acostumados a essa nomenclatura. Então eu tenho que achar uma forma não verbal para que eles entendam aquele movimento, aquele exercício que eu estou passando. Se eu chego para essas mesmas pessoas que nunca fizeram atividade física e eu peço para ela pegar 2 dedos e fazer esse movimento, isso é uma música direta. E eu estou conversando com ele de uma forma inteira, não verbal. Eu precisei usar o científico do movimento para que ela pudesse executar uma música direta. E esse tipo de pessoas mais tem vindo para dentro da sala de musculação. Naquela época de pessoas extremamente focadas em treinamento, em musculação, tem diminuído bastante. Então, quando você olha na sala de musculação, você vê pouquíssimas pessoas com efeito bem diferenciado. Por quê? A musculação passou por um processo de mudança de entendimento. Antigamente as pessoas olhavam para a musculação no sentido de que a pessoa era extremamente fanática pelo corpo, era uma pessoa que, se era frequentador de academia, era um usuário de anabolizante, era essa forma que as pessoas tinham essa visão. Mas o tempo foi mudando, as pessoas estão entendendo a importância do exercício físico. E isso foi fazendo com que a gente precisasse se atualizar para receber essa pessoa. Hoje eu vou perguntar para vocês, quantos aqui o pai e a mãe estão se exercitando? Vou fazer um pouquinho mais profundo. Quantos aqui estão treinando todos os dias? 1, 2, 3, 4. Por que eu estou falando isso? Se a gente que já é do meio, já é difícil, imagina para quem nunca treinou. Então, ali quando eu fui voltar a vocês, é para exemplificar o que eu quero dizer. Que tem um mercado muito grande, que está precisando muito de vocês, e a gente terminar com a sua pessoal. A parte escrita é onde vocês vão contar o opinião das pessoas baseado no que você viu com a verbal e com a comunicação que você teve com aquele aluno. Você vai perceber o prêmio baseado no que você entendeu da individualidade daquele aluno. E a comunicação visual, pessoal, isso é um dos mais importantes, porque quando eu pego uma pessoa que nunca treinou, normalmente essa pessoa busca a academia em 2 períodos, ou quando está muito feliz, ou quando está muito triste. Você vê uma academia cheia, você acha que está todo mundo bem, mas cada um está com um problema. Às vezes está baixo na barra, só com ansiedade, depressão, diabetes, está com algum problema. Vem para cá para ser além, vem para cá buscando se melhorar, e eles olham para vocês como uma referência. Assim como esse carinha que vocês estão vendo ali na imagem, se você está vindo de moto na rua e o cara faz esse sinal, você faz o quê? Você para, né? Por que você para? Porque tem que ter uma autoridade. Assim também são vocês no dia a dia, no salão, no exercício. Vocês são muitos aqui que estão estagiando, que estão começando, mas não tem nada que diz que você estagiar é pior do que o professor que vai formar. Muito pelo contrário. Nesse momento, vocês têm se dedicado muito mais a aprender do que propriamente eu posso dizer professor. Muitos professores, quando concluem a graduação, se acomodam. Usam de muleta o prédio, usam de muleta trabalhando na academia de vídeo. E
Deixa isso pode mudar. Mas isso também é bom para vocês que estão começando agora, porque se eles se atrasam, não estudam, se qualificam, o mercado também tira essas pessoas. Então vocês estão pegando agora uma fase boa de aprendizado. A gente fez esse evento aqui, quantas pessoas poderiam estar aqui? Diversas, mas você vê que vieram poucas pessoas. Mas por quê? Porque muitos acham que não precisa se qualificar, não precisa aprender mais nada, já sabe tudo. E ninguém sabe tudo. A gente sempre tem um detalhezinho para aprender. E da forma que eu me importo no dia a dia, eu sou visto. Se eu chego aqui, na sala de musculação, eu estou extremamente acima do peso, quando alguém olhar para mim, não vai me ter como referência em alguns aspectos. Se chega uma pessoa, eu tenho bastante conhecimento sobre treinamento, ser um comunicador, mas a pessoa também vai ter essa referência. Como é que você quer fazer emagrecer se você não treina todos os dias? Como é que você quer que eu emagreça se você não consegue aplicar no seu dia a dia? A mesma coisa, um físico bem trabalhado, que se dedica também, ele é visto como uma referência nesse sentido. Uma pessoa normal chega aqui e ela não tem um corpo treinado todos os dias. Isso não é normal. Então, quando ela chega aqui e olha para você, ela com aquele corpo, ela diz, eu quero me treinar, me dedicar, para ser igual essa professora, igual esse professor. Então, vocês têm essa referência visual. Então, se chegar cheiroso, se vestir bem, tudo isso vocês acham que é completamente competente. Na hora de você cobrar uma consultoria operacional, a pessoa vai levar para tudo isso. Porque essa pessoa está ali contratando porque ela quer alguma coisa para vir você diferenciar. Às vezes pode ser seu jeito, mas pode ser o seu corpo, algo para ver que você consegue fazer no dia a dia, que ela precisa de você para poder se desenvolver melhor. Então, eu acredito nisso. São pontos principais que vocês precisam ter no dia a dia. Antes de você ser, você precisa se portar. Se você se porta com a postura de professor, você com certeza vai ser um bom professor. E não fiquem nessa cabeça de que o professor está melhor, eu sou inferior a um professor que já é formado. Não, não pelo contrário. Vocês são a mesma coisa. Quem está chegando na sala de musculação não sabe diferenciar o que é um estagiário e o que é um professor formado. O que vai mostrar a diferença é o dia. Eu já vi vários professores formados se apresentar e não conseguir se parar também com segurança na sala de musculação. Vai braço cruzado, vai e volta, um aluno chega a pedir uma ajuda, passa para o outro lado, finge que não vê. Então, pessoal, se vocês estão nessa área, vocês vão entender que é uma área que vocês vão sempre lidar com gente. Vocês têm que ter esse entendimento que é uma área que quanto mais vocês lidarem das pessoas, mais vocês vão ser reconhecidos. Quanto mais você evitar as pessoas, mais vai demorar para você treinar essa área. Lógico que todo mundo precisa ganhar dinheiro, mas essa é uma área que quanto mais você faz, mais as pessoas veem valor, consequentemente você consegue cobrar mais. Não é primeiro você cobra, depois você conta. É difícil isso acontecer. Você já tem que ter um trabalho, uma história dentro dessa área. E como você vai conseguir isso? No dia a dia, mostrando para aquela pessoa que ela precisa de você, que seu treinador diferenciado, que é por isso que ela precisa do seu acompanhamento. Então, tudo isso é importante. Bom, pessoal, então a gente entendeu o que é um pouquinho de comunicação. E eu quero mostrar para vocês essa parte que eu quero pedir para vocês verem e a parte da de vocês. No Brasil, a gente tem quase 60% da população não se exercita de forma mínima, que é 150 minutos por semana, que dá 30 minutos por dia. 60% não faz isso. E só 40% se exercita de forma diariamente. Isso quer dizer corrida, natação, musculação, de forma diária. A gente está falando de um mercado de 129 milhões de pessoas que ainda não estão se exercitando. Para vocês terem ideia, é como se a cada 10 pessoas, apenas 4 se exercitam semanalmente. A gente está falando de mais da metade que não se exercita. Aí você deve estar pensando,
Pô, mas eu moro em Petrolina, isso quase não faz sentido para mim. Só que hoje vocês têm uma plataforma, vocês têm uma forma de alcançar mais pessoas muito mais rápido, através da internet. Hoje, esse vídeo viraliza por um mundo. Então, hoje vocês têm uma oportunidade muito grande de chegar mais longe. Como vocês escutam da saúde das pessoas, o trabalho de vocês é muito importante, na minha visão, até propriamente do que do médico. O médico ele já trata o paciente com um estado final, onde você já chega lá doente. Só que nós trabalhamos na forma de prevenir. Eu nunca vi um médico chegar assim e dizer, eu curei uma pessoa da depressão. Eu nunca vi. Eu vi através de remédio. Mas não da ação deles lá diariamente dentro das pessoas. Mas vocês não. Vocês chegam depressivo, não sabem de ansiedade, não chega para diabetes. Vocês conseguem mudar. Às vezes um sorriso de vocês, uma palavra de motivação, já é suficiente para transformar a vida de uma pessoa. E a gente precisa valorizar isso e continuar levando isso para frente. E pessoal, esse público, por que trabalhar com esse público é legal? Vocês que já têm experiência, vão entender. Pessoas que normalmente já têm, eu vou usar a minha amiga Alexandre só como exemplo, só como exemplo, só para a gente entender, tá bom? Pessoas que já têm, normalmente elas valorizam três coisas que são equipamentos. Então, por isso que a gente vê muitas redes de academias super lotadas, porque eles valorizam equipamentos. O seu treino, como que você consegue ensinar essas pessoas? Depois que você passa o tempo ensinando, você descartar, você voltar para outra pessoa que tem treino diferenciado através de você. E o foco delas é pagamentos. Esse é um público extremamente limitado das pessoas que já treinam. Então, o que eu quero mostrar para vocês é vocês focar nas pessoas que não têm. Porque o primeiro lá que eu mostrei, tem muitos aqui que já passaram na academia. A academia não é a melhor academia de Petrolina. Mas nós temos uma metodologia que faz com que as pessoas que não se exercitam bem na nossa casa. Lógico, quando essas pessoas aprendem, elas entram naquele cenário ali, as pessoas que já aprendem. E aí depois elas vão para outro mundo. Mas até lá, a gente tem as pessoas que não treinam assim, porque elas precisam de ajuda. Já chegam necessitando da ajuda de vocês. Porque já chegam doendo, na maioria das vezes. Essas pessoas conseguem levar seu nome para outras pessoas. Isso já é uma forma de marketing muito barata. Hoje a indicação de uma pessoa de uma aluna é uma maneira quando a pessoa tem uma coisa extraordinária, porque hoje para você ter um cliente de impressão ambiente, você tem que pagar AdSense, você tem que fazer um tráfego um processo. Só que essas pessoas conseguem levar seu nome para outro lugar. Aí você está lá com essa pessoa, treina, aquela pessoa melhora, o amigo dela que está ali, parecido com ela, olha assim, diz, meu Deus, como que eu mudei de corpo tão rápido? Aí a pessoa que você estiver doido, motivacional, criada lá, é fora do caminho. O cara me ensina, o cara dá uma todo dia, me motiva, o cara é extraordinário. O que é que isso faz? Aquela pessoa já vai indiretamente transformar você. Essas pessoas veem valor no seu trabalho. Eu vou contar um caso pessoal meu, eu fiquei assim quando eu disse, eu não me pobre, mas quando eu saí para trabalhar anteriormente, antes de abrir a minha, eu fui uma área que eu trabalhava no personal, a residência logo depois da pandemia, logo na pandemia. E esse cara milionário treinava comigo, então uma rede de colchões. E chegou uma hora que quando eu abri a academia, eu disse a ele, vai ficar enviado de acompanhar. Ele estava no caminho de som, e eu aqui no lado lá, estava enviado, porque um amigo que estava na academia era eu, que passei para você. E esse cara tem uma estrutura tão boa, e por ele ser a academia tão perto, para você entender que ele saiu de lá, para treinar na minha academia, e para quem sabe como era a minha academia no começo, era muito simples. Mas por quê? Porque ele tinha valor no meu trabalho. Só que chegou um tempo que eu mesmo tive que dizer a ele, isso não compensa para você. Seu combustível,
Eu vou indicar uma outra pessoa que vai acompanhar lá, porque para mim, eu vi você fazendo esse esforço todo, é legal, mas não vai ser fazer isso para você. E aí, tem que ter a pessoa muito, tem que se enrolar para toda a vida. Então, essas pessoas vivem valores, sempre falam de você, quando você não é, quando você está doente, se importa com você. É um público fiel. Você tem que ser uma pessoa muito má, muito ruim. Se esforçar muito para essas pessoas não gostarem de você. E eles não estão nem aí para equipamento, isso não é prioridade. Porque o mesmo supino que tem na Smart, é o mesmo que tem na como é lá, na tecnologia, e Fernando. Então a gente tem uma secretária que vai ser trabalho com o mesmo agachamento também. Pode mudar a marca, pode mudar a biomecânica, mas a estrutura, a base é a mesma. Quantos vídeos vocês já viram de pessoas treinando em casa e com cheio de incrível? Mas porque quem fez o diferencial não foi o equipamento, foram vocês. É vocês que fazem o diferencial disso tudo. Quando vocês entenderem que vocês são a peça mais importante da regra do exercício, as coisas vão mudar. Hoje tem a academia como se tivesse um bar, como se tivesse igreja. Todo seminário, uma vez seminário, isso é bom, isso é bom. Eu acho isso bom, porque vai ter mais espaços melhores e pouco para os profissionais. E pessoal, você se torna uma referência para essa pessoa. Então, esses pontos são mais atrativos para vocês, tanto financeiramente, como para a pessoa que já tem. Então, eu quero mostrar isso, não foca tanto nesse público. É massa quando a gente vai pegar alguém que treina, você diz, eu faço esse treino, e a pessoa consegue fazer, você se sente estimulado. Mas é mais gratificante quando você ensina uma pessoa que não sabe agachar, aprender a agachar, quando você ensina um cara que não sabe executar um consultinho, ele aprende a se desenvolver, você vê uma pessoa emagrecer. Quantas vezes eu já fui treinando com os meninos que trabalham comigo, e eles ganham bolo, ganham presente, na verdade, direto vocês ganham alguma coisa, porque as pessoas muito mal no trabalho de vocês. E eu quero que isso fique enraizado com vocês, essa essência. Eu preciso cuidar das pessoas para você ter remunerado por isso e for transformado no dia das pessoas. Até que vocês entenderam? Bom, pessoal. E por isso, sabendo que eu tinha esse público como diferencial, eu desenvolvi um método, que é o método APSC. Esse método é o método que eu uso na minha academia desde que eu comecei a fazer. Porque eu já entendi que eu, financeiramente, não conseguia competir com grandes academias. Eu sempre sabia que ia bater na parte da estrutura. Então, eu entendi que eu quero ajudar o máximo de pessoas que estão precisando começar, e essas pessoas mais na frente vão levar tanto o meu nome da academia para outro lugar, como eu vou ganhar a parte de crescimento. Muitos começam aqui, sempre são assim, vários filhos, como professores, como alunos. A gente tem vários alunos que saem da academia, mas de vez em quando vê aqui visitar, de vez em quando vê como a gente está, porque a gente cria essa oportunidade. Porque, para mim, eu já ganhei quando eu ensinei aquela pessoa a treinar, quando aquela pessoa já conseguiu andar sozinha. Uma pessoa que está iniciando é pouco dele. Você primeiro pega na mão, você leva, você ensina, ela cai, ela não faz tudo direito, ela se desmotiva, às vezes ela chora no sentido de estar reclamando, mas é um processo. Depois que essa pessoa começa a andar, é legal você ver uma pessoa que, porra, essa pessoa chegou aqui, se treinou todo, está fazendo um agachamento aqui, faz uma biomecânica perfeita. E esse método pessoal que eu fiz, ele é focado em alguns aspectos. Que é o primeiro ato de atenção, é uma forma que eu achei de captar a atenção dessas pessoas. Segundo ponto, eu falo sobre o problema que provavelmente essas pessoas estão passando. Chego com a solução, que é uma forma de mostrar ela que tem solução para o problema dela. E por último, eu chego com a captação. Por quê? Se eu estou mostrando o problema e eu tenho uma solução, mas quem fez isso tudo foi eu. Essa pessoa precisa só vai desenvolver esse treinar comigo.
E vocês vão apresentar dessa forma no dia a dia de vocês. Eu vou trazer dois exemplos de como é que funciona, tá bom? Ó, primeiro, captei a atenção. Ó. Você sabe quanto custa uma consulta com o médico? Dependendo do seu caso, vai descer e pode chegar até 500 reais. Então, já estou achando que o valor percentual é mais alto do que uma consulta com o médico do que o valor da mensalidade da academia, né? O médico vai lá uma vez e gasta isso. Na academia tem um pouco de dias. E se precisar de remédio? Estou mostrando aqui que tem casos. Se está com diabetes, pressão alta, você vai precisar de remédio, vai gastar mais dinheiro ainda. E se seu tratamento for paciente? Depois que você viu diabetes, não tem solução. E se você não cuidar da sua saúde, você pode desenvolver diabetes, pressão alta, são alguns exemplos de doenças que você carrega por longo da vida. Eu já vi várias pessoas que têm problema de pressão e conseguiu largar o médico por causa do exercício físico. Isso vai custar muito caro perder sua qualidade de vida. Quem quer ficar em cima da cama? Quem quer não poder correr? Quem quer poder não brincar com seu filho? Quem quer? Ninguém quer, né? E por muito menos você pode evitar tudo isso. Como eu estou levando em base, eu usava lá na academia esse tipo de temática, que era a base da mensalidade. E aqui eu estou treinando comigo. Vem treinar comigo, eu vou cuidar de você. Essa é a forma que eu achei. Um segundo exemplo que a gente fez também foi, ó, primeiro eu chamei a atenção. Eu convido a você a olhar agora no espelho e ser sincero com você mesmo. É difícil a gente fazer uma autoanálise da gente, mas quando a gente fica sozinho e para o terapeuta, a gente consegue analisar. Quando você treina, mas mesmo assim você está satisfeito com o seu corpo, né? Imagina para que você exercita, ficar caminhando, passando de peso, não consegue olhar direito, não pode criar, não brinca mais com o filho. São várias coisas que você perde. Você vai ficar cuidando. Se essa pessoa estiver bem, ela não é meu filho. Meu corpo vai ficar mal. E aí eu insisto mais uma vez. Você está gostando de você assim, com certeza, e aí aquela, poxa, deixa eu me olhar novamente se eu estou bem comigo. Se eu não estou, eu preciso de ajuda. Se você disse que não, eu posso te ajudar mais ainda. Bom, eu posso ajudar. Vocês podem ajudar a treinar, a fazer um cardio, a passar a treinar com intenso. Vocês podem ajudar. Aqui, como era na academia, eu falava, aqui na academia, nós vamos transformar você em uma pessoa mais feliz do que você vai se orgulhar de você. Quem você orgulha de olhar nas fotos antigas e depois olha para você agora, né? E olha, meu irmão, quanto eu mudei. O que eu era? Que era uma foto, né? E agora está digitado. Ai, hoje você olha para você e você não acha que vale a pena? Então, várias pessoas querem sentir a mesma coisa que você sentiu. E aí você deu a solução para essa pessoa. Mas essa pessoa só vai ter essa solução se treinar com você, porque você passou pelo processo, você estudou, você se qualificou muito aqui. Então, mas eu preciso que você dê o seu primeiro passo. E isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Quem está normalmente realmente consigo mesmo, sente uma dificuldade muito grande de dar um passo de aceitação. Uma pessoa que está acima do peso, ela fica reclamando de si mesmo. Então, o que é que ela prefere? Ela prefere se esconder. Ela prefere guardar para si. O que vai fazer ela sair daquele estado? Alguém tem que puxar aquela pessoa. Senão ela vai ficar ali se acomodando. Então, vocês são essas pessoas que vão trazer essas pessoas para o meu livro. E aí eu trabalho. Mas eu preciso que você dê o seu primeiro passo, e assim eu posso cuidar de você. Sempre, pessoal, esse termo, cuidar, ajudar, eu posso, eu consigo, são termos que vocês vão usar no dia a dia para falar com esse tipo de público. Porque eles estão precisando de ajuda. A pessoa que treina, ela não precisa de ajuda mais. Ela já sabe treinar sozinha. Se você deixar uma pessoa que treina aqui, ela treina aqui. Sabe? Sabe? Se deixar uma pessoa que não treina, ela fica olhando para lá, para o outro. Às vezes vai ficar fazendo um negócio que a cabeça dela imagina que seja daquele jeito que a gente não é. Às vezes as pessoas precisam de ajuda. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que ficou.
Essa é a temática que nós vamos entender da nossa família. E a gente está abrindo para vocês, para que vocês possam replicar essa família de vocês. Só para lembrar, são esses 4 pontos: atenção, problema, dá uma solução, e aí você capta essa pessoa para treinar com você. Bom, pessoal, esse foi o que eu quis trazer para vocês, mas eu quero mostrar mais uma coisa. Vocês conhecem essas 2 pessoas? Quem é a primeira pessoa de lá? Todo mundo conhece? Todo mundo conhece, né? E a de cá, todo mundo conhece? Todo mundo conhece, né? São 2 pessoas fantásticas. Mas eu quero fazer agora já nem faz parte do que eu trouxe para vocês de conteúdo. Vamos escutar um pouquinho o que fala o primeiro. O professor da sala de academia dele está ali para responder as suas dúvidas. Ele é um agente passivo e não um agente ativo. Então a gente ativo. Aquele cara que fala assim: vamos lá, como é que você tá? Tudo bem? Vem cá um pouquinho, vamos treinar, tá aqui seu exercício, vamos lá, tá fazendo certinho, muito bom, vamos pro próximo. Não, isso é passa. Agora você chega para o seu professor, o que é subir inclinado com halteres? Você fica obrigado, professor. É o agente passivo. Você fica ali para responder ao professor. Quais concordam com essa fala dele? Todo mundo concorda? Bom, pessoal, ele não está errado, ele está certo. Essa daqui vocês conhecem também, né? Mas vocês conhecem ela por quê? O que essa mulher fala? Quantos acharam que essa academia era dela? Quando conheceram? Na verdade, muitos acharam que essa academia era dela. Bom, primeiro, como ela está dando, ele está certo. Esse é o papel do professor de educação física. É um passivo. Porém, pessoal, vocês têm uma oportunidade muito grande na mão, como eu mostrei anteriormente. Se vocês forem essa pessoa passiva, vocês vão perder uma oportunidade muito grande. Uma pessoa passiva dessa não gera um grau de transformação que uma pessoa dessa. Quantas pessoas a gente olhou para essa mulher que ela tem e mudou completamente? E quantas pessoas essa pessoa arrastou? Ela tem certeza que a academia que ela trabalhava parecia ser dela. Quem mais ganha na sala de musculação é a academia. Quem mais ganha são vocês. Você tinha a oportunidade de aprender uma individualidade naquela individualidade naquele ambiente. Como eu falei, eu sei de gordo, magro, alto, baixo, doente, saudável. Tudo isso. E se vocês agora, uma das fases mais fundamentais de vocês aprenderem, porque a gente leva essa base para a vida. O que vocês aprenderem agora, vocês vão carregar para a vida. Se vocês levarem essa mensagem de ser passivo, você vai ser sempre aquele professor de academia que vai estar no braço cruzado, vai para lá, vai para cá, só vai se apaixonar, não gera transformação. É isso que eu quero que vocês entendam. Já o jeito que essa mulher fala gera transformação. Quantas pessoas olharam o que ela fez? Eu sempre percebo essa mulher, várias pessoas agradecem pelo que ela fez. Ele não está errado, ele é um bom comunicador. O foco dele é na comunicação. O melhor que tem é ele, mas grau de transformação. Essa é uma das pessoas que vocês se inspiraram. Porque, como eu falei, muita gente está precisando da ajuda de vocês. Essa mulher ganha dinheiro, igual ele ganha dinheiro também. O que faz o diferencial é quem você quer se tornar como professor, como diferencial dessas pessoas. Ela, eu estava emagrecer, vocês sabem quem é. Era uma mulher que olhava para aquela mulher do YouTube. Não consegui dar jeito para mim. Mas tem solução. Porque ela acreditou nela. Mas ela também tem uma
pessoa que não te dá no dia a dia. Estava ali um dom que você consegue, mais uma. Foi uma das coisas que fez ela mudar a mentalidade dela. E muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz. Ah, não vou treinar não, meu corpo nunca muda, eu não estou bem. Mas você chega lá com uma mensagem, uma motivação, não desiste, não, você consegue, você vai mudar. Outras pessoas conseguiram, você consegue também. Isso vai fazer diferença no dia de vocês. Não tem que ser uma pessoa passiva, onde só vem para um momento, pensando no dinheiro, paga suas contas, e aí no outro dia repete de novo, no outro dia repete de novo. Daqui a tempo, no automático você está vendo. Você não sabe mais se perdeu. Já quando você der a transformação, tudo fica mais fácil, você dá mais, entrega mais de si. Então, tá pessoal, esse foi o que eu quis trazer para vocês. Espero que vocês tenham entendido a mensagem, espero que vocês possam pôr em prática. Porque, como eu disse no começo, se um de vocês já cumpriu, se um de vocês já executaram esse plano, já valeu a pena. O que eu poderia trazer para vocês de crescimento era esse plano. Não existem pessoas que não estão se exercitando, lembrem do Pai do Filho ao amor de vocês. Pensem que essas pessoas precisam se exercitar, vocês sabem que precisam. É um público que tem mais condição, é um público que vai gostar do trabalho de vocês, e vocês vão ser muito mais felizes sendo reconhecidos. Tá bom? Quero agradecer pelo tempo que eu passei com vocês. Bom, obrigado.